Queridos, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, hoje a igreja celebra a festa litúrgica dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Esta festa, no calendário antigo, antes do Concílio Vaticano II, era celebrada de maneira separada. São Gabriel era celebrado a 24 de março, porque é o arcanjo que anuncia a gravidez de Maria, não é verdade? E Maria concebe o Filho de Deus no seu ventre no dia 25 de março, 9 meses antes do Natal. Então, um dia antes, a igreja celebrava São Gabriel, porque na ocasião da sua aparição e do anúncio. São Rafael era celebrado a 24 de outubro e 29 de setembro era somente São Miguel. Por isso que continuou na igreja uma forte devoção a Miguel em relação aos outros dois, porque nessa data se celebrava Miguel. Por isso que a devoção de São Miguel é muito mais forte nesta ocasião, porque já era só Miguel. Depois os outros dois saíram de lá, de outubro e de março, e vieram juntos a partir do Concílio Vaticano II. Meus queridos, pela informação que nos chega, nos é informado que o primeiro a fazer a quaresma de São Miguel foi São Francisco de Assis, né? Naquela ocasião, São Francisco é um santo do século XII, da transição do XII para o XIII. Olha quanto tempo, né? E São Francisco, naquela ocasião, ele sobe ao Monte Alverne, para rezar, e lá ele permanece por 40 dias, né? Ele tinha um desejo no seu coração de se abrasar do amor de Deus, né? E nessa experiência desses 40 dias rezando neste monte, São Francisco, ao final dessa pequena quaresma, ele tem uma visão de um serafim, e ele tem a visão de um serafim perfurando as suas mãos, os seus pés e o seu coração. Nada mais, nada menos que o retrato daquilo que o próprio Mestre sofreu na sua paixão, as chagas. Me parece que foi a partir dessa ocasião que apareceram no corpo de São Francisco os estigmas da paixão, as marcas que ele levou até o término da sua vida. Olha, ele fez uma experiência e ele pôde gozar deste amor de Deus como ele desejou, mas foi preciso que ele subisse o monte, né? Quem aqui fez a quaresma de São Miguel, a devoção? Nossa, bastante gente, né? A quaresma de São Miguel é uma devoção tanto quanto tantas que a igreja tem, o terço e tantas outras, novenas, né? E a quaresma de São Miguel não é um ato preceitual, o católico não é obrigado a fazer, mas São Francisco também não foi obrigado a subir no Monte Alverne, mas foi na sua gratuidade para com Deus que ele pôde provar as experiências. Aliás, acho que foi a maior de todas as experiências que ele teve com Deus. Porque, meus irmãos, o Senhor gosta de agir na gratuidade. A igreja nos apresenta os preceitos, né, que são poucos, e às vezes a gente cumpre de maneira obrigatória, né? Mas Deus gosta de agir na gratuidade. Na gratuidade. Não é verdade que às vezes quando nós somos surpreendidos é muito mais agradável do que quando a gente tem que pedir alguma coisa a alguém? Vocês já tiveram a experiência de você está precisando de alguma coisa, a hora que você se percebe que está precisando, vem alguém já pronto com aquilo. Não sei se vocês já tiveram a experiência, ou seja, a surpresa. Nossa, eu estava pensando nisso e já me apareceu. Muito obrigado. A gente brota no coração da gente uma alegria, não é verdade? E Deus gosta exatamente de gratuidade, de que nós os surpreendamos. Por isso que a gente tem que sair do estágio do preceito, que às vezes a gente nem o preceito cumpre. Tem que sair do preceito. Deus quer um coração gratuito que o busque. Por quê? Porque ama. Porque ama. Alguns fizeram 4h30 da manhã, 4 horas, sei lá, com o Frei Gilson, penitência.
penitência, você não tinha que picar cartão, né? Você não tinha ninguém para cobrar, era você e Deus, e você fez. Alguns quiseram dormir um pouquinho mais tarde, fizeram 5:30 comigo nas minhas redes sociais, pelo Facebook, na minha página. Outros fizeram outro momento. O importante é que toda a nossa devoção brote da gratuidade para com Deus, e é isso que agrada a Deus, e é na gratuidade que Ele pôde experimentar. Por isso que quando você faz uma coisa por amor para com Deus, você colhe frutos abundantes, porque Deus se delicia da gratuidade, das nossas surpresas, dos nossos carinhos para com Ele, né? Nós ouvimos no Evangelho de hoje o episódio de Filipe e Natanael, né? Ouvimos o Evangelho, é o capítulo 1 de João. Para entendermos um pouquinho o contexto desse trecho que nós lemos, temos que voltar uns versículos antes. E nós vamos ver que primeiro Jesus chama Filipe. Na verdade, primeiro lá, Jesus passa e está lá João Batista com Pedro e André. Aí João Batista diz: agora vocês podem desmamar de mim e seguir a ele, porque ele é o Cordeiro de Deus. E diz que Pedro e André começam a seguir Jesus e largam João de lado. Depois disso, o Evangelho diz que Jesus passou e viu Filipe. Filipe, segue-me. E o texto diz que Filipe largou tudo e seguiu a Jesus. E nesse caminho, Jesus estava andando, Filipe se encontra com um amigo dele, que é o apóstolo que hoje o Evangelho retrata, Natanael, que na tradição também é chamado de Bartolomeu, um dos apóstolos. E aí Filipe diz para Natanael: vamos também, porque eu encontrei aquele que Moisés falava tanto, aquele que os profetas anunciaram, eu encontrei, vem comigo, vem comigo. E Natanael diz, né, diante do convite de Filipe, porque Filipe fala assim: eu encontrei o Messias, Jesus, o filho de José de Nazaré. E aí Natanael diz assim: olha, me desculpe Filipe, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não vou não. Só que ele foi, porque Filipe falou assim: vem e vê, né? Vem e vê. Aí ele vai, curioso, né? Mas já vai com o coração preconceituoso. Ai meu Deus do céu, o que é isso agora? Já tem João Batista que fica batizando, já tem um monte de gente que fica procurando discípulos, vamos ver. Aí ele vai e ele começa a cochichar com Filipe debaixo de uma árvore, de uma figueira. Eu nunca vi uma figueira, não sei se alguém já viu, né? Não sei se é grande, se é baixa. Cochichando com Filipe, Natanael está. E aí depois disso ele vai, e Jesus não estava lá. Só que depois ele caminha com Filipe e chega até Jesus. E aí Jesus diz para aqueles que já estavam com ele, né? Aí entra o Evangelho de hoje. Olha, se a gente não pega um pouquinho na Bíblia um pouco antes, a gente não entende, né? Eis aí, vem aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E é bem verdade que depois ele já foi mal criado com Filipe, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa, e ele vai ser mal criado com Jesus também. Eis aí um israelita de verdade. E aí ele se olha para Jesus e diz aí: de onde você me conhece? Né? De onde você me conhece? Você está falando isso? E aí Jesus fala alguma coisa que ninguém tinha visto, que é exatamente o que ele estava fazendo com Filipe, né? Antes de você estar com Filipe debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse lá debaixo da figueira, eu te vi. Mas ninguém estava vendo que ele estava com Filipe naquela ocasião. E aí ele reconhece que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Por isso ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus diz assim: olha Natanael, você me passou a crer em mim porque eu adivinhei algo na tua vida, né? Coisas maiores que esta verás. E aí ele diz uma frase que vai nos levar lá no Antigo Testamento. Jesus diz para ele assim: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus cita esta
essa frase que veio lá do Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, nos diz que Jacó teve um sonho. E Jacó sonhou exatamente isso. Uma grande escada, essa escada tocava o céu, bem nas alturas, e essa escada tocava a terra. E Jacó no sonho viu subindo e descendo sobre essa escada, como que fosse o único acesso dos homens até aquilo que vai além da humanidade. Ele viu subindo e descendo sobre essa escada anjos. E Jesus diz para Natanael: vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está querendo dizer o que nessa passagem? Que Ele é essa escada, Ele é o único acesso que nós temos até o Pai. É isso que Jesus quis dizer. E Natanael veria esta cena, tal como Jesus assim tinha mostrado a ele. E de fato, meus queridos, Jesus, nós podemos pegar na Bíblia, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Lá diz assim: Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem. Está escrito aí. Aliás, os nossos irmãos protestantes pegam esse texto para falar: não existe intercessão, né? Porque eles leem o versículo 5. Eles esquecem de ler o versículo 1, que diz assim, desse mesmo texto, 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, que se façam orações, que se façam intercessões e ação de graças por todos os homens. É São Paulo dizendo que cada um dos que estavam ouvindo era intercessor. Então no primeiro versículo São Paulo diz: todo mundo é intercessor. Então vocês têm que fazer súplicas, orações, intercessões. E aí no versículo ele diz essa frase: mas o único intercessor é Jesus entre Deus e o homem. E aí ele conclui, no fundo a conclusão qual é? Se nós queremos levar alguém para os braços do Pai, nós precisamos nos revestir de Jesus. Um protestante pega um versículo e ele faz alguém que é desinformado acreditar nele, mas não leu versículos antes, não é? Eu recomendo que se façam súplicas. Ora, se Paulo diz para a igreja fazer súplicas, intercessões, vocês acham que aqueles que estão já gozando da glória de Deus não têm de maneira muito mais eficaz a condição de rezar por nós? Então, é esse o sentido de nós recorrermos à intercessão dos santos, ou dos anjos, ou dos arcanjos. Não são os arcanjos quem operam a obra de libertação, de salvação, ou aquilo que nós pedimos. Ele simplesmente nos entrega aquilo que nós precisamos, a veste de Cristo. São Miguel nos alcança favores, não por seu próprio mérito. Levaram um susto, né? São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo nos alcança os favores de Deus, não por próprio mérito, mas porque ele é pleno em Deus. E nós às vezes não somos, por isso que precisamos da oração deles. No fundo é assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, ou seja, São Miguel Arcanjo, ajude a nós nos revestirmos de Cristo, tanto quanto o Senhor está revestido, para que nós também possamos pegar a mesma espada que está em vossas mãos e também sermos vitoriosos. É isso, meus queridos. Celebramos 3 arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Gabriel, que significa no hebraico, né, força de Deus, né? Gabriel é o anjo do anúncio, é o anjo da mensagem, da boa nova. Nós vemos Gabriel em alguns trechos da Escritura, lá na profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 20 em diante. Lá vai aparecer Gabriel, e aí o profeta vai escrever assim, no versículo 20: enquanto eu estava falando e rezando, Gabriel
que aquele que eu tinha visto antes numa visão, ele voou veloz até mim, na hora da oração da tarde. E ele me informou, falando comigo e dizendo, olha o que Gabriel disse a Daniel. Daniel estava rezando na oração da tarde, e o anjo apareceu para ele. Daniel, vim para instruir-te e fazer-te compreender a visão que você não compreendia. Então, o arcanjo Gabriel, primeira coisa, é aquele que traz boas notícias. Depois, é aquele que elucida as nossas experiências, que nos faz compreender coisas que nós não compreendemos. Você tem coisas na sua vida que você não compreende? Na sua família? Os nossos porquês? Se você não tem porquês, logo logo vai aparecer um na sua frase, no seu texto, no texto da sua história. Porque a vida humana é constituída de porquês. E Gabriel é aquele que ajudou Daniel e também ajuda cada um de nós a compreender os porquês. Por isso, quando você tiver dúvidas na sua vida, invoque a proteção de São Gabriel. Nós vemos São Gabriel também é aquele que aparece para Zacarias e diz a Zacarias: Zacarias, sua mulher idosa, capengano, vai dar à luz a um filho, e esse vai chamar João, né? Não, o nome ele não falou, né? O nome foi o próprio Zacarias que depois vai escrever na tabuinha. Mas ele diz assim: olha Isabel, que bonita, né? Nem andando acho que estava mais. Ela vai ter um filho. E Zacarias duvidou. Gabriel puxou a língua de Zacarias e enrolou assim. Ficou mudo. Porque duvidou. Mas depois que ele confiou no anjo, acho que foi São Miguel lá, desfez o nozinho da língua, né? E ele começou a falar. Também Gabriel é aquele que aparece a quem? A Virgem Maria. Só que ela não duvidou, né? Diferente de Zacarias. Ela é a mãe da fé, né? Mas como que vai acontecer isso? Eu não conheço nome em algum, né? Ela perguntou para ele, mas ela não continuou na dúvida. Porque quando o anjo fala, é Deus quem fala. Ela falou: tá bom, eis a serva do Senhor. Então, meus queridos, a pessoa, né, a pessoa angelical desse que é Gabriel, é aquele que pode levar as nossas incompreensões à compreensão, pode levar as nossas dúvidas, de fato, à consciência reta. Nós trazemos muitas dúvidas na nossa vida. Peça a intercessão de São Gabriel, me ajude. E quem está precisando de uma boa notícia, se alguém aqui está esperando uma boa notícia, aí estou esperando uma boa notícia, pede para Gabriel, traga a minha boa notícia, porque ele é o anjo da boa notícia, né? Ele é o anjo da boa notícia. E nós vemos, é muito difícil, né? No fundo, quando a gente pede o auxílio desse arcanjo Gabriel, nós estamos nos confiando a Deus, né? Às vezes a gente fala muito e reza menos, e reza pouco. Nós temos de rezar mais e falar menos. São Gabriel é aquele que desata a língua, não só de Zacarias, também os ouvidos daqueles que são surdos à palavra de Deus. Talvez você, não sei, você que está aqui, alguém ou alguém que está em casa, esteja rezando há tanto tempo por alguém, para alguém se converter, não é verdade? E às vezes você fala, olha, não vai adiantar nada você ficar falando, né? Menos língua e mais joelho no chão. Peça para São Gabriel. São Gabriel, recomendo essa pecinha aqui da minha casa, da minha família. Toma conta, São Gabriel, porque quando o anjo falar com essa pessoa, vai ser muito melhor do que você repetindo o que você está repetindo há tanto tempo. Entregue para Deus por meio da intercessão de São Gabriel. Depois nós temos Rafael, que no hebraico traduzido significa cura de Deus.
né? São Rafael aparece no texto da Escritura, no livro de Tobias, em várias partes, né? No capítulo 5 e no capítulo 11, no capítulo 3. E São Rafael opera 3 milagres no livro de Tobias. Primeiro, um episódio bastante curioso e engraçado, né? Tobias estava de olho numa moça que se chamava Sara. Vocês já leram o livro de Tobias? Não precisa responder, claro, todo mundo já leu, né? Ora, tinha uma moça bonita que se chamava Sara, né? Só que ela tentou casar com 7 homens, e cada vez, quase perto do casamento, ela matava o seu noivo, né? E Tobias estava de olho e falava: ixi, eu serei o 8º, né? Mas na verdade não era ela que matava, ela estava possuída por um demônio que se chamava Asmodeu. Olha, você não sabia que é o nome de um demônio? Não põe esse nome no seu filho, hein? Quem está grávida aí, pelo amor de Deus, Asmodeu não. E Asmodeu, a hora que ela estava para casar, né? E aí Tobias fala: ai meu Deus, o que eu vou fazer? E essa moça, ela entra em crise, né? Ainda bem, né? Depois do 7º ela teve a crise, diz a Bíblia. Já no primeiro já devia, né? Mas foi depois do 7º, né? Aí ela ficou em crise, Sara. Ela falou: ai, eu preciso morrer, que não aguento mais, não dá certo com nenhum, né? E ela pede, ela primeiro pensa em se matar, mas ela fala assim: nossa, meu pai vai ficar traumatizado, então eu peço que o Senhor me mate. Aí ela faz uma bela oração pedindo para morrer. Aí o que acontece? Aparece Rafael e dá um jeito nela, né? Deixa ela prontinha para Tobias. Acho que Tobias falou: opa. A hora que ele viu Rafael colocando Asmodeu para correr, ele falou: opa, agora está liberado, né? E assim se fez, a primeira ação de São Rafael. Depois, no capítulo 5, nós vemos um outro episódio. Este mesmo jovem estava com dificuldades financeiras, e aí aparece Rafael para ele, ele nem reconhece que é o arcanjo, e o arcanjo o ajuda a se resolver financeiramente. Olha só. E depois, no capítulo 11, o grande testemunho e o maior do livro de Tobias, né? A cura do pai de Tobias, Tobit, que estava cego. Olha que bonito o que Rafael diz a Tobias: eu tenho certeza que se abrirão os olhos do teu pai. Unta-lhes, ou seja, dá uma mexidinha lá, faça uma gosma e unge os olhos do teu pai com o fel de um peixe. Por isso que a imagem dele tem um peixe na mão. Conseguiram ver o peixinho ali? Abre o peixe, tira o fel e passa nos olhos do seu pai. É isso que o anjo falou. De maneira bem popular, para você entender, né? O remédio fará as manchas brancas contrair-se. As manchas vão se juntar na superfície dos olhos, e elas cairão dos seus olhos como escamas. Assim o teu pai vai recuperar a vista e verá a luz novamente. E verá a luz. E assim se fez. Portanto, o arcanjo Rafael é o arcanjo da ajuda. Às vezes a gente pede ajuda para Santa Rita, né? Olha, pede para São Rafael, que é bem melhor, viu? Tô brincando. Porque na Bíblia tem lá escrito que ele ajudou o jovem em dificuldade financeira, né? Ou Santo Expedito, né? Também é o arcanjo que dá jeito na mulher impossível, né? Nos nossos afetos, nas situações afetivas. E é o arcanjo da cura por excelência. A gente só pensa em Rafael, que é a cura, né? Você esqueceu das 2 outras coisas boas que tem em Rafael também, viu? E depois nós temos Miguel, o último, acabando. Micael, né? Quem como Deus. Nós vemos retrato deste arcanjo
em alguns textos da Bíblia, sobremaneira o texto de Daniel, capítulo 12. Daniel faz jejum 21 dias, pedindo que Deus tenha misericórdia do povo escolhido. E aí aparece um anjo e diz para ele: olha, Daniel, né? Deus já tinha ouvido as suas orações. Acontece que, e aí ele vai dizer: o príncipe da Pérsia me segurou por 21 dias. Esse anjo vai dizer para ele: eu estava sendo segurado por 21 dias, ou seja, os 21 dias que você estava rezando e não teve resposta, é porque o príncipe da Pérsia, que nada mais nada menos, quem é, minha gente? O demônio. O príncipe da Pérsia estava me segurando e me atrasou, mas eu cheguei aqui porque alguém segurou o príncipe da Pérsia para que eu pudesse lhe trazer essa notícia, que Deus já está escutando a sua voz e que vai se cumprir o que você pediu. Quem é que segurou o príncipe da Pérsia para que este outro anjo pudesse ir até Daniel e realizar a obra de Deus na vida dele? Quem é o anjo que segura o príncipe da Pérsia? Miguel, o anjo poderoso. Meus queridos, pode ser que alguma coisa esteja atrasando aquilo que você tanto precisa na sua vida. E você pode ter certeza que não, se você precisa de fato, não é Deus quem está atrasando, mas é o inimigo de Deus. Por isso hoje peça, como Daniel assim teve essa experiência deste arcanjo poderoso segurar o mal para que a sua vida vá para frente. Peça para esse arcanjo: segura o mal, acorrente o mal, para que minha vida desponte. Eu não sei se você está com a vida presa, que não vai para frente, ou você pessoalmente, ou seu casamento, ou sua vida familiar, ou algum familiar seu. Eu não sei se tem alguma coisa acorrentada, mas não é Deus. Às vezes nós apontamos a Deus: Deus está impedindo tal coisa, e não é Deus. Pode ser que alguma coisa esteja acorrentando aquilo que você precisa. Peça para São Miguel nessa noite, nos momentos de orações que nós teremos logo mais, a corrente segure, e que aquilo que Deus tem para mim se cumpra. E você pode ter certeza que este arcanjo, com a permissão de Deus, vai segurar Satanás. E às vezes, meus queridos, Satanás age por meio de pessoas, por meio de circunstâncias, por meio de pessoas que às vezes querem nos segurar, nos atrasar. Não sei. Peça como Daniel. Ele fez jejum 21 dias e o encardido, o príncipe da Pérsia, segurou este anjo 21 dias para que não viesse o que era dele. Que nessa noite seja acorrentado aquilo que esteja impedindo aquilo que você tanto está pedindo. Que seja acorrentado pelo poder de Jesus Cristo, pela intercessão de São Miguel, aquilo que pode estar querendo nos prender e nos impedir de alcançar o que é nosso. E depois nós vemos Miguel no Apocalipse de São João, no capítulo 12, que é o que nós ouvimos hoje, nessa leitura tão bonita da liturgia de hoje. Nós ouvimos: houve uma batalha no céu. Nós precisamos entender que o Apocalipse é um texto muito singular, né? O Apocalipse retrata algo que já se cumpriu, algo que está se discorrendo na história, que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele retrata algo que vai se cumprir até o fim dos tempos. É um texto muito enigmático. E ele diz assim: houve uma batalha no céu, ou seja, houve, passado. O texto retrata aquela batalha que teve nos céus, quando os anjos todos tiveram a notícia que Deus se tornaria ser humano e que todos eles deveriam se prostrar diante de um ser humano que é Deus. A terça parte dos anjos não aceitou, e houve uma grande confusão, uma batalha.
uma guerra muito maior do que qualquer guerra que nós já vimos na história humana. Por isso que ele diz: houve uma batalha do céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, ou seja, a terça parte do céu. O diabo é o príncipe, mas atrás dele estão infinitos anjos, a terça parte do céu, que também não aceitou o projeto de Deus. Mas ele foi derrotado. Foi no céu que o demônio foi derrotado, muito antes de criar o ser humano, de Deus criar o ser humano. O diabo já foi derrotado. Por isso, a gente quer vencer uma batalha espiritual. Aonde que o diabo foi derrotado primeiramente? No céu. Se a gente quer vencer uma batalha espiritual, a gente tem que ir no mesmo lugar onde ele foi derrotado. Isso que é oração, que é espiritualidade, é você se elevar num lugar onde ele não resiste, que é o céu. E aí ele foi expulso, e aquilo ainda vai se desabrochando na história. Nós vemos a ação do inimigo que quer devorar a todos e destruir a todos. Ele foi expulso para a terra. E aí João ouve uma voz que diz: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Miguel vence o demônio não por mérito próprio, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do Cordeiro, nos diz o texto da leitura. Se você quer vencer alguma coisa na sua vida, aprenda isso. Você precisa de duas coisas. Miguel tinha nas mãos duas coisas: o sangue do Cordeiro e a palavra. O sangue do Cordeiro repele o mal, e a palavra destrói o mal. O que tem nas mãos de Miguel? Dá uma olhadinha ali. Um escudo e uma espada. O sangue e a palavra do Cordeiro, não dele. O sangue e a palavra, ou seja, nas duas mãos ele traz o próprio Cristo, que é o que garante a vitória nessa batalha. Por isso você precisa daquilo que nós vamos realizar logo mais, da Eucaristia, né? Quantas vezes você troca a Eucaristia por tantas coisas e depois fica pedindo para Deus? Olha, se você quer vencer uma batalha, você precisa estar com a palavra e com a Eucaristia frequentemente diante de você. Nós vemos quantas vezes nós perdemos a oportunidade de termos em nossas mãos o escudo e a espada, que é o próprio corpo e o sangue de Cristo que se coloca em nossas mãos. Quantas oportunidades, quantas vezes nós ficamos dormindo a estar com Jesus e nos prepararmos diante da batalha? Quantas oportunidades nós tivemos? Aqui tem missa todos os dias. Quantas vezes você teve a oportunidade de vir? Mas não é preceito. Lembra o começo da homilia? Que Deus, Ele se alegra com os nossos carinhos, com aquilo que é gratuidade, não com aquilo que é preceito. A missa semanal não é preceito, é gratuidade. O preceito é fim de semana. E será que nós somos gratos a Deus? Então aproveite mais aquilo que você tem. Tem lugar que não tem, viu, minha gente? Muitos lugares não tem. Na China não tem, na África não tem. Nós temos um padre em missão na África, que a diocese onde ele está sendo perseguida pelos islâmicos. O povo já não tem mais essa espada e este escudo. Você tem, e às vezes perde a oportunidade de trazer nas suas mãos isso. Aí quando vem o diabo, ele puxa o seu tapete e você está desprovido da única arma, o escudo e a espada, que é necessário. Que Deus nos ajude hoje, por meio desses arcanjos, a também nos aproximarmos mais dele,
que os santos arcanjos rezem por nós, Miguel, Gabriel e Rafael. Assim seja.